Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comercast. Hoje a gente tem uma novidade, uma apresentadora nova. Seja muito bem-vindo, Rafaela Caram. Obrigada, Renatinho. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez no Comercast, né? Eu sou do time de marketing aqui da Comerc e acho que eu vou contribuir muito aí pra gente trocar várias ideias. É isso aí. E na sua primeira entrevista a gente já vai receber um cliente especial da Comerc, né? A gente vai falar com os grandes aqui do Brasil e do mundo. A gente vai conversar com os diretores da Bourbon, a rede de hotéis internacional que a gente atende aqui na Comerc. E aí, Renatinho, o que a gente vai falar hoje? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Hotel Bourbon, um pouquinho sobre ESG, como que são as práticas deles aí, um pouquinho da história de como eles migraram para o Mercado Livre. Vamos conhecer aí a história do Bourbon. Bom, então eu queria introduzir para vocês os convidados, Ana Morrissey, que é diretora de vendas e ESG, e também o André Okamura, que é diretor de Facilities e ESG. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Comercast. Vamos fazer um bate-papo aí bacana sobre o Bourbon. Obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada, Renato, Rafa, para o convite. Obrigado aos dois, obrigado à Comerc. E vamos trocar muitas boas ideias aqui no dia de hoje. Isso daí. Vamos começar? Vamos lá. Então, acho que eu vou abrir os trabalhos aqui. Vou falar direto com a Anne. Vamos começar do começo, né? A gente quer saber qual que é o propósito da Bourbon, do negócio da Bourbon, né? E como o propósito está alinhado à sustentabilidade e à inovação dentro da empresa. Bourbon Hotels and Resorts é uma empresa familiar de 60 anos na indústria de hotelaria. Nós temos 24 hotéis em 3 países, em Brasil, Paraguai e Argentina, tá? São mais ou menos, na linguagem hoteleira, são 4.600 quartos. Então, a gente abrange todo o Brasil, desde a Fortaleza até lá no sul, Ponta Grossa. E aí a gente, realmente, na área de sustentabilidade, o Rede Bourbon sempre foi inserido. A rede nasceu em Londrina, no norte do Paraná. A família são uma família italiana que vem da Itália e começou na área de café. Então, fazendo café, etc. Legal. E depois ele migrou para a hotelaria porque precisava um lugar onde os fornecedores iam ficar. Então, nasceu o primeiro hotel em Londrina. Mas o que é importante na área de sustentabilidade é o segundo hotel, que é nosso grande, realmente exuberante resort em Cataratas, que é o Bourbon Foz do Iguaçu, que é um eco-resort. Uhum. Ele está numa área de 245 mil metros quadrados, ou seja, é maravilhoso, tudo verde. E desde que ele nasceu, ele realmente se inseriu dentro da área de sustentabilidade. É aquele que fica dentro do parque? Não, ele não está no parque, ele está a 12 quilômetros do Cataratas, Legal. mas na avenida principal. Uhum. E ele tem, por exemplo, ele tem uma horta enorme e um pomar orgânico que abastece toda a comida do hotel, ou seja, quando você está comendo legumes, são todos orgânicos, vêm da horta. Isso é desde nasceu. E tem uma coisa muito gostosa para as crianças que gostam muito, que tem um refúgio de animais. Ai, que legal. IBAMA entrega para nós animais selvagens que são com algum problema, machucado, alguma coisa. A gente recolhe esses animais dentro do nosso hotel, uma área bem legal. E a gente cuida deles, a parte veterinária, tudo é custo do Bourbon, e a gente cuida para devolver para a IBAMA. Então, são 2 exemplos de que isso é tipo no DNA do Bourbon, não? Então, nessa área, eu acho que a gente realmente nasceu dentro da sustentabilidade, e esse hotel é deslumbrante, é uma coisa fora de série. Uhum. E aí, na parte de inovação, o ano passado, 23, a gente contratou uma empresa multinacional americano para fazer um matrix de materialidade em nossos hotéis, para que a gente saiba onde nós estamos, porque esse negócio de sustentabilidade, você tem que saber de onde você está partindo, não? Então, a gente realmente, o Bourbon começou a investir pesado nessa área de sustentabilidade. Então, a gente contratou essa empresa para saber onde nós estamos, cadê o baseline, onde nós estamos, para começar a fazer o planejamento para os próximos anos. Vocês devem ter partido muito de cima, né? Porque assim, Sim. a gente já percebe, pela apresentação que a gente fez de vocês, normalmente a área de ESG e sustentabilidade é uma área dentro de um departamento. Não,
Em vendas, eu tenho uma diretora de vendas e ESG. Em facilities, é facilities e ESG. A preocupação de vocês é muito grande com isso, né? Como falei, ele vem de muito mais antes de que ESG nasceu. Como falei, 60 anos de história. E o fundador... E outra coisa que eu acho super importante, que eu acho que posso falar, não, André? Da parte social, o fundador, que infelizmente faleceu ano passado, estamos na terceira geração da família agora. Em 2002, 21 anos atrás, ele fundou o Bourbon Instituto Bourbon. Uhum. O que é isso? Ele começou em Cambará, que é o norte do Paraná, onde a família chegou, e ele começou a querer dar alguma coisa de volta para a comunidade onde ele colheu ele com a família. Começou com 80 casas populares, ele construiu para famílias em estado de vulnerabilidade, e uma escola, porque o pilar que ele pensou educação tira as pessoas da pobreza. Então, ele construiu uma escola que hoje, junto com a prefeitura, ele atende mais de 800 alunos por dia. E ele decidiu... muito louco. Ele construiu um outro prédio para adultos. Porque ele pensou, para a região do Cambará, como que as pessoas vão sustentar a família. Então, a gente oferece mais de 20 cursos, tipo, parte de TI, a parte de gastronomia, a parte de culinária, enfim, vários cursos que adultos de até 80 anos pode aprender para ter algum tipo de renda para a família. Então, esse é um orgulho muito grande dentro do Bourbon. Acho que é um dos valores muito forte. Construir um hotel, só se alguém está passando por Cambará, pode ficar no Bourbon Cambará. Esse é o comercial do dia. É um hotel muito lindo também. Cambará é pequeniníssimo, né? Mas esse hotel é, tipo, muito bom. Então, eu acho que isso, como eu falei, ele começa a incorporar dentro dos valores da empresa. Legal que parece que o propósito principal é a conexão, né? Me parece. Então, ali surgiu para a gente conectar as pessoas que estavam trabalhando ali no campo do café a uma moradia. E aí, depois a gente fez esse grande hotel com várias iniciativas ali de conexão com a natureza. Então, tem o pomar próprio, alimentação própria, tudo ali dentro de um ecossistema único, né? E isso é muito legal. Isso muda até a experiência do hóspede, né? A gente se conecta de uma forma diferente com a hospedagem e tal. Muito legal isso, muito legal. Boa. Vamos falar um pouquinho da nossa parceria, Comerc e Bourbon. Vocês são clientes da Comerc desde 2016, né? Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como foi a migração para o Mercado Livre, a experiência de estar no Mercado Livre. Lá em 2016, essa ainda era um momento muito de desconhecimento da rede hoteleira. Então, teve toda uma parte educacional muito interessante, muito importante para convencer, poxa vida, o que é esse bicho chamado Mercado Livre, né? Então, teve um trabalho de convencimento educacional para mitigar riscos, mitigar preocupações. Será que eu estou fazendo isso somente por uma questão econômica? Tem algo mais nisso? O que a gente está... É algo muito importante, muito bom. E será que tem alguma pegadinha? E no final das contas você descobre que não. É só uma abertura de mercado, é algo simples, rápido, indolor. Lá naquela época, sim, tinha algumas complexidades a mais em questão de reformas, de medição, tal, que hoje também já simplificou bastante. Hoje você faz uma migração ali em poucas semanas, poucos dias, a um custo super interessante. E feita essa migração, aí você faz aquele período de maturação. Poxa, vamos ver se isso é de verdade mesmo, né? Se todo esse processo é seguro e se realmente não traz nenhum risco. Passado esse período de maturação, vamos ampliar isso. Começou nas unidades próprias e agora, paulatinamente, a gente vai crescendo. Existiam algumas barreiras no início de tamanho, agora essas barreiras estão reduzindo, então conforme ela vai reduzindo, a gente está habilitando novas unidades a entrar. Então, nosso desejo é que até 2026, 80% das nossas unidades tenham sido migradas. Já existe um plano elaborado, né? A gente tem um plano junto com a Comerc até 2026 ali. E também, com a entrada do mercado varejista, a gente também já está surfando essa onda para fazer essas migrações. E aí, assim, tudo começou com um potencial econômico e de liberdade de contratação. Afinal, se eu não estou no mercado cativo, eu posso escolher
quem vai me fornecer, de que fonte, de que forma, tem o poder de negociação. Claro que a gente tem as questões naturais de mercado, que a energia sobe e desce. Para isso, a gente discute muito lá com a Comerc qual a melhor hora, quem são os players interessantes. A reboque disso, a gente fez um estudo em relação aos I-RECs. A gente hoje não tem nenhuma usina nossa instalada. Tá no nosso roadmap, mas a gente ainda não tem. Então, neste meio tempo, o que a gente pode fazer, pensando em ESG, para fazer o tracking records de tudo que a gente faz? Porque não basta eu dizer, eu tenho um contrato de energia renovável. Eu tenho que dizer, eu tenho um contrato de energia renovável, essa energia é de tal tipo, vem de tal lugar. Quando você vai no hotel, saiba, o seu carbono está verdadeiramente compensado. Né? É do começo ao fim. A gente se preocupou com isso, que não bastava só se limitar a dizer, eu tenho uma energia renovável de um contrato, mas eu não sei de onde. Então a gente foi até a Comerc, a Câmara de Comercialização da Comerc, e falou, eu quero um I-REC. E aí a gente fez todo o estudo de contratação, e a gente fez esse processo de neutralização desde 2022. Então a gente olhou para trás já, né? Estamos em 2024, então desde 2022 a gente já fez esse zerar nas unidades próprias, e também não adianta a gente fazer só olhando para trás, a gente tem que olhar lá para frente. Então a gente já fez 22, já fizemos agora 23, né? Fizemos os I-RECs de 23, e agora a gente já está contratados ele até 26. Então qualquer coisa que acontecer nessas mais da metade das unidades da Bourbon, eles já estão compensados até 2026. Então, é um compromisso de verdade da organização com vistas ao futuro. Não basta a gente olhar o passado, a gente tem que aprender com o passado e vai crescendo para o futuro para fazer algo consistente. É uma política, está no DNA, como a Anne falou, de fazer as coisas cada vez melhores e com consistência e, claro, com um tracking records de tudo que a gente faz. Muito massa. E vocês percebem que os hóspedes, eles valorizam essas iniciativas sustentáveis? Tipo, existe algum tipo de procura por hotéis que tem esse tipo de visão? Ou é um mercado em crescente? Como que vocês enxergam hoje o mercado assim? A Anne sofre bastante com isso. Quando a gente fala de dois mercados, né? A gente fala do mercado business e a gente fala do mercado lazer. Então, e muitas das vezes, a gente, quando está numa concorrência, o nosso cliente vem, manda uma RFP ali para a gente tem que responder um questionário, a gente passa uma entrevista com eles para explicar o que a gente tem de iniciativa, como a gente faz, de onde vem, mostrar todos esses registros. Em algumas situações a gente tem uma troca muito interessante, porque tem inovações que a gente aplica lá que eles falam, nossa, não imaginava esse tipo de coisa, né? Por exemplo, quando a gente fez recentemente com um cliente importante do mercado farmacêutico, a gente falou, olha, como é que vocês querem tratar? A gente tem dois caminhos quando a gente fala de sustentabilidade. A gente tem uma empresa grande, quando a gente fala de resíduo. A gente tem uma empresa enorme, em que todos os processos já estão super estabelecidos. E a gente tem o nosso produtor local, que ainda está incipiente, em que a gente vai ter que ir lá ter ele, ensinar desde a parte de manuseio até a parte contábil, fiscal, tudo. Então, ele está no processo de amadurecimento, que muitas vezes são pessoas simples e que precisam de todo um suporte técnico, educacional, para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Você olhar desde o EPI, do EPC, da parte de CNPJ, como ele faz aquele manejo para não correr o risco de eu mando algo para ele e ele, por desconhecimento, acaba usando aquilo de uma maneira que pode causar um risco ambiental. Então, a gente vai lá e dá uma ajuda para esse produtor local. Tem uma outra questão, que quando a gente fala para o nosso cliente lazer, estou invadindo sua área, hein? Pode ir. Quando a gente fala do lazer, muitas das vezes o nosso hóspede, ele, através dos canais de comunicação que a Bourbon tem, ele faz pleitos. Olha, eu gostaria de ver como é que vocês tratam o resíduo de comida, né? A sobra de comida. Eu quero saber como você trata o plástico. Eu quero usar menos plástico, eu quero usar mais vidro. Enfim, eles têm uma série de demandas que entram no nosso roadmap. E assim, como é que a gente vai fazer isso daqui para frente? Né? Como é que o mundo está enxergando o que é importante? Né? Na Bourbon existe um lema que fala, dê importância ao que é importante. E como é que a gente sabe o que é importante? Ouvindo o nosso cliente. Né? O que é, como eu falo, a gente segmenta nosso negócio entre tipo eventos, lazer e corporate. E na área de eventos, a Bourbon é muito forte. Nossos dois resorts grandes, 45% da receita é eventos.
E desses 45, a gente fez um levantamento do janeiro a abril, 25% das empresas estavam exigindo algum conhecimento, uma evidência de que o Bourbon tem um roadmap, que tem eles não querem que você é perfeito, ninguém é, e a gente sabe que é um caminho, não é um sprint de 100 metros, a gente tem que fazer muita consistência e mostrar que a gente está andando para frente. Então, um exemplo isso tem uma lei que que aconteceu durante a pandemia, é a lei 14.016, lei federal, que deixou hotéis, hospitais, estabelecimentos, restaurantes doar comida excedente para bancos de alimentação, etc. Então, em Foz, a gente está usando essa lei, a gente tem todos os protocolos, e o cliente, quando ele fica sabendo, ele fica muito satisfeito, além de todos os demais, porque é uma preocupação muito grande, onde pessoas no Brasil, onde passa fome, então, porque eu tenho um buffet tão grande, e onde vai a comida e tal. Então, essas são as pequenas coisas que, pouco a pouco, você vai somando para mostrar para o seu cliente que você está fazendo isso, você está preocupada. A gente vê na área de eventos, obviamente, puxado para as empresas europeias, porque, obviamente, tem legislação mais forte em Europa, puxada também para empresas americanas, mas também brasileiros. Então, a gente não muitas empresas brasileiras que fazem eventos conosco também tem checklist. Eles vão checando e você vai sabendo, e cada ano eles querem saber de você e o que você fez agora. Cadê o seu roadmap? Você está melhorando. Então, querem ver o movimento acontecendo. Exato. Não é, você tem que ser perfeito, como eu falei. Não é zero plastic. Não, isso não vai existir hoje. Mas a gente vai chegar a esse ponto, a gente vai mostrar para eles como a gente faz reciclagem. Então, é um caminho sem volta. Não tem como negar, ainda bem. E a gente está nesse caminho com todos, e todos precisam andar junto, e tem que ajudar. Eu acho que justamente esse podcast é muito importante para incentivar os outros a seguir, e vamos juntos, porque é uma coisa coletiva mesmo, sabe? E pela Bourbon ter nascido aqui no Brasil, o que acontece aqui reflete nas unidades ali dos outros países da América do Sul, ou não necessariamente? Bom, o André pode falar mais sobre isso, mas só destacando nosso hotel em Buenos Aires, é uma casa do cineasta Francis Ford Coppola, e lá eles não têm plástico. Então, ele, sendo americano, ele exige que não tem plástico dentro do quarto, ele incentiva, todos os fornecedores são locais, mesmo que ele tenha um vinho muito famoso nos Estados Unidos, ele não faz questão que o vinho seja no hotel, porque ele sabe que na Argentina tem vinhos incríveis. É o conceito. É o conceito que você tem que cuidar da comunidade onde você está, incentivar eles. Então, essas são as pequenas coisas que a gente está fazendo, mas é um hotel pequeno. Então, vou passar para o Kamura falar sobre Paraguai, que é um pouco maior. Quando a gente fala das políticas de sustentabilidade, a Anne e eu, a gente trabalha muito em difundir todas essas informações de uma maneira padronizada, equânime, para que, assim quando você entra num grande resort como Atibaia, assim quando você vai no Coppola, que tem 7 quartos, tudo seja o mais uniforme possível e com as melhores práticas. Anne e eu viajamos aí bastante, principalmente em 23, dando cursos, treinamentos para toda a rede, né? Foram mais de uma dezena ali de treinamentos presenciais, aulas à distância. E quando a gente hoje pensa, como é que vocês fazem isso? Bom, Paraguai, em Assunção, o evento das Nações Unidas de premiação das ODS aconteceu no nosso hotel. Então, você imagina, se você tem esse evento, você teve que cumprir uma série de requisitos. Hoje, você passa lá no hotel de Assunção, você tem toda a parte de coleta seletiva, a gente não está só para dentro. Tem latões e tem bins do lado de fora. Caso a comunidade esteja passando, ela pode depositar lá que a gente dá sequência, te dá destinação.
Quando a gente vai fazer uma obra, um retrofit, alguma coisa, a gente leva em consideração, por exemplo, no teu ar-condicionado, o equipamento mais eficiente, o índice GWP dos gases, uma certa padronização de empresas que tenham uma responsabilidade socioambiental reconhecida mundialmente, e também a gente está de olho na nossa pegada de carbono. Né? Então, a gente está nessa fase, a Anne comentou do assessment que foi feito, e agora este ano a gente está fazendo o detalhe mais específico. Qual que é a nossa pegada de carbono hotel por hotel? Qual que é o nosso roadmap de, por exemplo, tem gases que tem GWP alto, e o equipamento já está numa vida útil já estendida? Poxa, então esse aqui a gente vai olhar. Inclusive a Comerc auxilia muito a gente nesses desafios de pensar na eficiência, no funding dessas iniciativas. E isso a gente espalha para todas as unidades. Então a gente está falando, quando a gente pensa em qual tipo de elevador. Poxa, o elevador só leva para cima, leva para baixo? Não. Existem técnicas estatísticas em que você diminui o número de viagens. Se eu diminuir o número de viagens, eu reduzir meu tempo de atendimento para o hóspede, meu hóspede está feliz, e eu também reduzi meu consumo de energia. Não é porque a minha energia é renovável, certificada, que eu vou gastar ela à toa. Então, a gente pensa até nesse nível de detalhe. Né? E também, assim, não é fazer tudo a qualquer custo. A Bourbon é única, elegante e acolhedora. Então, a gente não abre mão de você estar bem atendido a qualquer preço. Então, a gente faz isso, mas também com viés de sustentabilidade, visão social e com as políticas bem feitas de governança. Legal. Bom, eu também uso hotel, né? E eu, na minha visão, acho que tem dois tipos de hotel. Aquele hotel que você vai viajar e que você quer conhecer a cidade, então você vai para dormir, tomar um banho, tomar um café no máximo e passear. E tem o resort, que você tá lá 24 horas. Você vai dormir lá, você vai na piscina, você vai lá, e você tá olhando para tudo, né? Se o copo é de plástico, se isso é assim, se o elevador vai e vem, quantas vezes, enfim, você está direto no hotel, né? Mas aqui na visão do cliente. E olhando para os fornecedores, como que vocês tratam, vocês chegam a ver, a gente sabe que muitas empresas hoje estão olhando para como os fornecedores tratam ESG. Vocês têm essa visão também de olhar como tá? Vocês rejeitam fornecedores que não estão olhando para esse lado? Como funciona? Então, na política de governança, a gente tem que entender a pluralidade do país. Não adianta eu colocar um requisito super restritivo num hotel em que você está numa cidade muito pequena. Você vai acabar ele inviabilizando o negócio. Que nem a gente falou lá na questão de Atibaia, a gente vai olhar o nosso fornecedor local no redor da unidade e a gente vai desenvolver ele. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente analisa os fornecedores. Os requisitos, eles começam mais abrangentes, paulatinamente a gente vai fechando, vai encurtando os requisitos, assim como o nosso cliente faz com a gente, né? Cada dia, cada ano que a gente faz a nossa RFP, ela está mais restritiva. E a gente tem que se adequar, mas a gente tem que dar tempo também para o mundo se adequar. A gente não pode ser radical, tentar ser mais realista que o rei. E a gente tem que auxiliar os nossos fornecedores. Então, sim, a gente se preocupa com o nome desses clientes, a gente faz um mapeamento principalmente dos grandes produtos. Se, por exemplo, o nosso produto de limpeza de lençol, de lavanderia, ele tem que ser biodegradável, ele tem que ter um ciclo de vida X. Tudo isso tem que ser pensado, que muitas vezes vai afetar a saída de rejeitos. Né? O fornecedor de carne, ele tem que ter toda uma cadeia de suprimentos interessante. A gente tem fornecimento de biomassa. Eu não vou pegar uma biomassa de fontes que não sejam de reflorestamento. Então, tem toda essa preocupação, e claro que a gente está falando sempre dos maiores fornecedores, e com o tempo a gente vai restringindo para os menores, mas nunca abandonando o pequeno, senão vai virar um monopólio dos grandes. A gente vai preparar os pequenos para que estejam aptos a competir com os grandes. E vocês veem uma movimentação de concorrentes de outras redes se movimentando também em relação à sustentabilidade, ou essa ainda é uma coisa muito precoce nesse setor? A gente está sentindo-se bastante. As grandes redes hoteleiras estão já andando com isso. Eu não vejo isso. Eu volto a falar, é a minha
a minha opinião pessoal, eu não vejo isso como concorrência. Eu vejo isso como um movimento. Legal. Então, eu acho que todo mundo tem que entrar nessa jornada do ESG. Que sozinho dá para mudar muita coisa, né? Exatamente. Mas eu acho que dentro das associações hoteleiras, que tem várias associações, eles têm, tipo, o Resorts Brasil, que tem muitos hotéis em todo o Brasil, todos têm esse tema está muito em evidência, sabe? Então, todas as associações hoteleiras, eles estão realmente preocupados com isso e tentando incentivar a trocar melhores práticas entre redes hoteleiras. Então, eu acho isso que é muito, muito valioso. E depois da pandemia, a hoteleria, em geral, é um pouco fragmentado, sabe? É uma indústria, cada um por si, mais ou menos. Mas com essas associações, esse é um tema que consegue unir um pouco. Legal. E como falei, troca de experiências boas. Eu acho isso que eu vejo um pouco diferente no passado. Que todo mundo está sabendo que é necessário. Que isso não deveria ser um diferencial do hotel, né? Exatamente. Então, eu não vejo isso como concorrência. Por isso que no Bourbon a gente está começando depois do ano passado, que a gente fez todo esse treinamento, a gente fez esse plataforma com essa empresa que a gente contratou para saber onde nós estamos, agora entrou no planejamento da empresa. Então, é um dos pilares do planejamento estratégico do Bourbon nos próximos 3 anos. Primeira vez que entrou como pilar. Então, muito isso. E agora a gente está contratando pessoas para realmente ter um departamento que pode ajudar todos os hotéis a centralizar as informações para ter mais transparência para o nosso cliente. E aquele famoso greenwashing que a gente não quer, a gente no Bourbon tem uma política que a gente não queremos fornecer dados que não seja 100% viável, sempre, por exemplo, a gente está no IRAC, porque isso é uma coisa que realmente nos dá respaldo para o cliente, que não é nós que estamos falando que eu tenho energia limpa, eu estou certificado. Então, esse tipo de política vai ser transferido para todas as áreas do ESG dentro do Bourbon. A gente pode ser um pouco mais lento, mas não importa. O que importa é que a gente vai avançando e que nós temos uma direção, e a gente vai um pouquinho. Em inglês chama baby steps. A gente vai pequenos passos e a gente vai chegar lá. Muito legal. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho do que vocês têm de futuro para o hotel, qual que é o pensamento de futuro do hotel e também em ESG. Então, como falei, o Bourbon tem esse compromisso com o ESG, eu acho que como falei, que entrou no planejamento. Eu vejo que a área de eventos só vai crescer, ou seja, realmente os hotéis que têm qualquer área de eventos, empresas, como falei, não é só estrangeiro, empresas, mas é brasileiros também, América do Sul, eles vão exigir que você tenha algum tipo de planejamento do ESG, seja na área de energia, na parte residencial, etc. Então, o futuro realmente, como falei, o trem saiu da estação e você tem que pegar esse trem porque vai. E vai devagar, não precisa se desesperar, sabe? Mas tem foco e tem um planejamento. Na área de lazer, que é o resort, onde você vai nas famílias, eu acho que a próxima geração está exigindo isso. Então, isso vai começar a migrar muito para essa área de lazer. Eu não diria que hoje você escolhe ir para um resort por causa do planejamento ESG daquele resort, mas como você falou, você vai olhando, nossa, eles não podem melhorar isso, né? E talvez isso comece a influenciar a escolha no futuro. Eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ter. Pensando no futuro, no ponto de vista de infraestrutura, a gente está na fase de fazer um inventário, entender todos os nossos ativos, qual o impacto desses ativos na nossa cadeia de serviços. Quando a gente fala de pegada de carbono, índice GWP dos equipamentos, consumo de energia, fontes de energia, a gente tem hotéis em que você não tem uma fonte. Eu tenho hidroelétrica, eu tenho biomassa, eu tenho gás. O resort lá do Rio Grande do Sul, ele tem em fase de instalação, painéis solares e uma usina eólica própria. Então, a gente tem vistas as tecnologias que podem ser implementadas. Então, hoje a gente faz onde nós estamos, inventário, baseline. Durante esse ano, a gente vai montar aonde a gente quer estar daqui a X tempo.
e depois a gente vai entregar quais serão as etapas para chegar naquele objetivo. Um dos nossos objetivos é soltar um release para vocês em janeiro de 25, com todo esse planejamento da onde a gente quer estar. A gente se preocupa com todas as matrizes energéticas, como é que a gente trata a água. Por isso que a gente contratou uma das grandes consultorias globais no tratamento de água. Estamos aumentando a equipe para poder fazer esse mapeamento e registro de toda a pegada de carbono, todos os aspectos e impactos. A matriz de materialidade já foi preparada. Então, existe todo esse planejamento. Qual que é o nosso futuro? Estar com, se não todos, mas a sua grande maioria dos hotéis em fontes renováveis, estou falando de Brasil. Tentar multiplicar isso para os países que estão fora, que hoje são 2, mas vai saber quantos países mais nós teremos em breve. Também sempre estar de olho quais são as tecnologias disponíveis. Hoje você pode falar de inúmeros sistemas de aquecimento de água. Água quente no hotel é uma coisa muito importante. Mas dificilmente o hóspede pergunta, como é que você esquenta essa água? Né? Então, tem hotel que a gente aquece com lenha de reflorestamento. Não é melhor do que fazer com gás? Legal. Então, tem locais em que a gente faz com energia elétrica, mas não nessa energia elétrica, só onde você está com energia certificada, zero carbono. Então, nada disso apareceu na mídia, nada disso foi divulgado. A gente faz por princípios e por vocação de sustentável. É muito legal conhecer, assim, da porta para dentro, né? Muito bacana. Então, assim, a gente estamos vendo a eletrificação das movimentações internas, né? O nosso sonho é que alguns trens que a gente tem de transportes internos vão para a eletrificação. A gente ainda não chegou num veículo que tenha toda a segurança que a gente tem de requisito. Afinal, no S a gente tem a parte social de cuidado, tanto com os nossos hóspedes, quanto com as equipes que lá trabalham conosco. Então, a gente se preocupa muito com essa questão de segurança. E como a Anne falou, baby steps, mas steps seguros, com calma, planejado, sem querer estar lá, ser o primeiro, mas fazer sem o devido cuidado. Eu acho que a maior lição que fica pra gente aqui acho que são 3 coisas principais. Primeiro, planejamento, né? Vocês falaram muito de planejamento. Depois, a conexão com quem a gente está atendendo. Então, seja a empresa, seja o meu hóspede final ali de lazer. Então, a gente construir essa cadeia de conexão mesmo do que ele está consumindo, como ele está consumindo, qual a experiência dele naquele momento. E 3, de segurança, né? Vocês falaram bastante de padrão, de ter as normas, de garantir tudo, tá tudo certinho para manter o padrão das coisas. Então, acho que essa é uma lição muito valiosa para qualquer empresa de qualquer segmento, né? A gente ter esses 3 pilares bem definidos para a gente conseguir alcançar as metas ESG e outras metas das empresas de forma geral, né? A gente sempre precisa ter essa organização, eu acho, né? Eu queria colocar mais um ponto que eu esqueci, mas a gente esquecer é bom porque a gente lembra. Um dos pilares de futuro, a gente tem algumas discussões com a própria Comerc, né? Então, como é que a gente faz para fazer estas implantações e as mudanças na infraestrutura? Então, fizemos a matriz de materialidade, fizemos a identificação da nossa matriz de energia, nossa pegada de carbono, fizemos a pesquisa de equipamentos, mas isso é uma obra de infraestrutura pesada. Então, a gente tem uma discussão hoje para o futuro com a Comerc de projetos BOT, em que a Comerc está ajudando a gente a fazer a viabilidade econômica de alguns projetos que, muitas vezes, por um tipo de negócio de hotelaria, ele é um pouco mais difícil do que outros mercados, como indústrias e afins. Então, a gente traz esse estudo junto e, se tudo correr bem, em breve a gente volta aqui para contar alguns cases de BOT com vocês, né? É muito legal. Muito legal, bacana. Gente, para finalizar, eu acho que os nossos ouvintes e os espectadores, eles estão querendo saber se tem novidade para eles para se hospedarem no Bourbon. Então, vou finalizar com essa pergunta e agradecer muito a participação de vocês. Não, eu queria convidar todo mundo para ficar num dos hotéis Bourbon, são 24. Como falei, desde a Argentina, Buenos Aires, a Paraguai e passando para o Brasil. Então, estamos realmente ansiosos para receber hóspedes, conhecer nossos resorts. A gente tem 3 resorts muito bacanas para conhecer, além de todos os outros hotéis na rede. Então, todos estão bem-vindas. Muito obrigada pela oportunidade, Rafa, e também obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece, foi muito legal. Venham conhecer a gente, acessem nossas redes sociais. A gente tem uma diversidade enorme de tipos de hotéis,
desde hotéis temáticos infantis até hotéis com experiências específicas como vinho, pesca esportiva, uma experiência específica de cinema lá em Buenos Aires, experiências comerciais e de eventos. Uma parte de gastronomia muito forte. Acho que um marco importante da Bourbon é também a questão de gastronomia. Muitas vezes a gente é lembrado pela qualidade da comida. A Bourbon tem como seu lema principal ser único, elegante e principalmente acolhedor. Então venham ser acolhidos, visitem nossas redes sociais e conheçam mais a gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Renato. E até, quem sabe, em breve com novas notícias aí, né? Eu agradeço, gente. A gente que agradece a oportunidade. Foi muito legal trocar ideia com vocês, a gente conhecer mais sobre a história. E acho que a gente nem imagina, né? O que o Renatinho falou. A gente conhecer de dentro, né? Da porta para dentro, isso é muito massa. E a gente mostrou as tendências que podem vir para o futuro no setor hoteleiro. Então, a gente que agradece a oportunidade. E se você ainda não segue a Comerc nas redes sociais, essa é a hora, hein? A gente é Comerc Energia em todos os nossos canais, no Instagram, no LinkedIn. Então, confere tudo que a gente solta por lá. E, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, só clicar no botão aqui embaixo e se inscrever, que a gente vai soltar muito episódio por aí. É isso aí, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!